Pega aí a sua Bíblia, por favor, fique em pé. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria entregar essa palavra para você. Fique em pé, por favor. Se você puder levantar, erguer a tua Bíblia, o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Abra a sua Bíblia, abra o seu coração. Nós vamos continuar falando sobre o Evangelho de João, no capítulo 14. Nós falamos sobre isso, sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre ele domingo passado, falamos na terça-feira. E agora, novamente, vamos falar um pouco mais sobre o Espírito. Eu prometo ser bem breve. João 14:16. Nós vamos ler o verso 16 e o 17. Eu queria que você ficasse atento à palavra. Tenha toda a liberdade para você ler no seu celular, não tem problema. Pastor, minha Bíblia está no meu celular, não tem problema nenhum. De preferência, você puder desligar seus dados móveis, só para você não ser interrompido. E na hora que o Espírito Santo quiser falar com você, vai chegar uma notificação do seu Face aí. Na hora que a voz de Deus for entrar no teu coração, aquela palavra-chave, o seu Instagram vai te notificar. Então, para você não correr esse risco, então, se você puder ter essa liberdade, saindo da igreja, você então volta aí à sua internet. Quantos encontraram? João 14:16, diz assim a palavra do nosso Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 17 novamente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Pai, fala conosco. Espírito Santo, não dá para falar do Senhor sem o Senhor. Use o teu servo, Pai. Coloque em mim um clamor que é seu. Coloque em mim um clamor que é seu. Apenas eu quero ser comunicável, ó Pai, falar na linguagem, ó Pai, humana, para que a gente entenda, mas que não seja uma palavra humana, que seja uma palavra espiritual, sobrenatural. Não uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Se move em nosso meio, Espírito Santo. Tenha liberdade, tenha liberdade. Semana passada eu falei que o Senhor ensina, e é o Senhor que ensina. Por isso, ó Pai, o Senhor é maior do que o pregador, a Tua palavra é maior do que o pregador. Até aquilo que eu não falar aqui hoje, ó Pai, os Teus filhos aprendam de Ti. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Pai. Tenha liberdade pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Irmãos, falando do Espírito, eu queria essa manhã falar um pouco sobre intimidade com o Espírito Santo. Intimidade. E a gente até acredita que tudo flui pela intimidade. Se tem uma coisa que nós precisamos buscar como filhos amados, como evangélicos, como cristãos, é a intimidade com o Espírito de Deus. E Jesus aqui, os irmãos sabem, só frisando novamente que o contexto é uma despedida. João 14
Jesus acabou de informar aos seus discípulos que ele iria ao Pai, e ele iria preparar lugar. E ao longo, você, para entender toda essa mensagem, eu sempre recomendo que você leia todo o capítulo 14, 15, 16 na sua casa. Mas aqui a mensagem é: os discípulos se entristeceram. E talvez o motivo pelo qual eles se entristeceram teria sido pelo fato da presença do Messias com eles, o Deus Emanuel, o Deus conosco, que estava ali com eles, tocando, comendo junto, indo em festas, falando, ensinando, ajudando, incentivando, despertando, exortando, enfim, toda a presença de Jesus, toda a intimidade disponível. Os discípulos eram tão íntimos de Jesus que no momento em que Judas vai trair o mestre, Judas precisou dar um sinal. E por que dar o sinal? Porque eles se pareciam muito. Não dava para dizer assim, é aquele que for assim, cabelo grande, barba grande, roupa assim. Não, eles se pareciam muito. Não dava para informar, dizendo assim, é aquele que tiver assim ou falar assim. Não, a intimidade tornou aqueles homens parecidos. Um outro exemplo é Pedro. Quando Pedro foi negar Jesus, ele foi identificado, ele tentando esconder-se, fingir, não sou cristão. Alguém diz, ele é um deles, porque o jeito de falar denuncia. Porque Pedro ficou tão íntimo de Jesus que começou a falar igual a Jesus. Intimidade. Mas aqui a tristeza é uma tristeza de quem vai perder o mestre. O mestre vai embora, e agora? O que será de nós? Não teremos mais o mestre. E Jesus então passa a dar uma ênfase na pessoa do Espírito. E ele vai ao versículo novamente 16. E eu rogarei ao Pai. A palavra rogar aqui é pedir insistentemente, é interceder. Quando eu chegar lá, eu vou preparar lugar. E o capítulo 14 ele fala muitas coisas, inclusive algumas sobre a eternidade. Mas no 16 ele volta ao presente e diz, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar. Eu vou rogar ao Pai, e ele vai te dar outro Consolador. Permita repetir essa palavra outro, eu falei semana passada, mas a palavra outro aqui, no grego nós temos duas palavras. A palavra hétero, alguém de substância diferente, uma natureza diferente. Ou a palavra allos, que é um outro igual, um outro assim como, um outro como eu. Aqui, se você puder consultar depois, se tiver acesso, consultar o grego, você vai ver que essa palavra outro aqui é um allos, não um hétero, um allos. Eu enviarei allos consolador, ou seja, eu enviarei alguém. Enquanto os discípulos estão pensando que havia perdido o Deus Emanuel, o Deus com eles, o Consolador, aquele que estava para ajudar, auxiliar, guiar, ensinar, fazer milagres, ele diz, não, vocês não entenderam, eu vou enviar outro. Eu vou enviar alguém como eu, não será diferente. Terá a mesma essência, fará as mesmas coisas, terá o mesmo papel. Aí Jesus dá um passo acima, ele fala, e ele estará convosco, estará em vós e no vosso meio. Jesus estava com eles, mas até aquele momento Jesus não havia estado neles. Jesus não morava nos discípulos. Quem entende isso? Jesus ainda não habitava aquelas pessoas. Ah, pastor, mas a palavra entrou no coração deles. Sim, mas vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Estão entendendo? Jesus não morava naqueles homens. Então ele dá um passo, eu estou com vocês. Vocês estão perdendo a minha presença mas quando ele vier, quando eu vier, através do Espírito, eu estarei com você e em você. Ou seja, quando eu for enviar o Consolador, e eu falei semana passada, não posso ficar repetitivo, mas deixa eu voltar nisso, há uma ênfase de Jesus na pessoa do Espírito Santo. É como se, parece heresia o que eu vou dizer, irmãos, parece, mas depois leia os 3 capítulos. É como se Jesus de alguma forma dissesse assim, parece que é mais importante a partir desse momento que eu vá. Parece que o papel que o Espírito vai gerar em vocês agora talvez seja mais importante para a igreja do que eu estar aqui andando e pregando e fazendo milagre, porque o Espírito irá levar vocês num nível ainda mais profundo de intimidade. Quem está recebendo essa palavra? É como se a igreja fosse crescer, e é isso que acontece.
É como se ele disse, eu fui até aqui com vocês, eu plantei o reino, até então não aconteceu. Ele está dizendo assim, eu vou morrer por vocês, vou conquistar algo por vocês, vou conquistar uma liberdade, vou conquistar um reino, eu vou conquistar tudo aquilo que Adão perdeu lá no paraíso. Mas entenda, há um nível de intimidade para viver comigo, e só será possível quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier. É por isso que eu vou enviá-los a vocês. Irmãos, nós precisamos desfrutar essas verdades, a verdade da intimidade com Deus. Existe uma frase do nosso querido e amado pastor Márcio Valadão, que é mais ou menos assim: a fé evangélica, ou a nossa fé, não é religião. A nossa fé é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Deus. Nós não somos religiosos. A nossa fé não é religião. Nós não estamos aqui seguindo um manual de regra, de fé, de dogmas apenas. Não tem nada a ver com isso. Tudo que nós vivemos em Deus flui a partir do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o Espírito Santo. Fala comigo assim, é possível. Não, mas só 3 pessoas acreditam nisso. Fala assim, é possível ser íntimo de Deus pelo Espírito. Você crê nisso de verdade? É isso que Deus tem para nós. Intimidade com o Espírito Santo. Moisés um dia disse assim, oxalá, né? Se todo Israel profetizasse. E parece que eu venho nessa manhã com um clamor, mais ou menos assim, se toda a Lagoinha Promissão vivesse a intimidade do Espírito Santo, se todo cristão vivesse a intimidade do Espírito, vivesse essa experiência de tê-lo com e em, e é isso que Deus tem para nós, irmãos, intimidade. Se você não está vivendo intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, o convite para você nessa manhã, pela palavra dele, é: venha para a intimidade, vá para um nível mais profundo. Sai desse ambiente de águas nos pés, nos tornozelos, nem de água nos joelhos. O convite de Deus para você é como fez para Ezequiel: vem para águas mais profundas, vem para águas que dá para nadar. Vem, entra nos rios da revelação de Deus. A promessa é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. A palavra receber do grego, que é lâmpano, quer dizer pegar para ser carregado, levar sobre si mesmo. Jesus oferece algo aos apóstolos, aos discípulos, e ao mesmo tempo diz: o mundo não pode receber, não pode pegar para si. Aí ele explica: porque o mundo não o vê. A palavra ver aqui é teorel, da onde vem a palavra teoria, que é ver, receber, examinar. Ver, receber, examinar, procurar e ao mesmo tempo desfrutar. Então Jesus disse: o mundo não pode receber, não pode pegar para si, não pode se apropriar disso, não pode se apropriar dessa verdade. Ou seja, eu vou mandar o Espírito para a intimidade, para levar vocês para um outro nível. Mas entenda, o mundo não vai desfrutar, não vai perceber, não vai poder receber, agarrar, pegar. Você sim. Agora, por que o mundo não vai poder fazer isso? Porque o mundo não vai ver, o mundo não vai perceber, não vai procurar, não vai examinar. E porque não vai fazer isso, também não irá desfrutar. Porque existe uma máxima bíblica: você não desfruta daquilo que você não conhece. Você só pode desfrutar daquilo que você sabe. Por isso meu coração se enche de esperança, por poder ministrar essa palavra tão simples essa manhã. Porque na pior das hipóteses, você vai voltar para a tua casa sabendo que o que Deus quer para você não é que você ande igual um robô sem obedecer na palavra dele. Não. Se fosse para ser assim, ele tinha feito Adão sem livre-arbítrio. O que ele quer é que você desfrute do mais alto nível de intimidade com ele. Você vê, e vê,
não é enxergar. Ver, a ideia do ver não é poder ter condição de olho, capacidade de olho para ver. Não é isso. É poder perceber o Espírito. É poder examinar. É poder estudar sobre Ele. Quem está entendendo isso aqui? De forma criteriosa, minuciosa. Uma teoria, ela vem com bastante estudos, não é assim? A teoria é a segunda. Se a gente pegar uma escola, por exemplo, primeiro vem a hipótese. Alguém tem uma hipótese. Uma hipótese. Levantou uma hipótese. Agora, uma hipótese para se transformar numa teoria, por exemplo, Einstein trabalhava muito com teoria. Darwin trabalhou hipótese. Einstein trabalhava teoria. Para se transformar numa teoria, são longos anos de estudo. E a teoria vai transformar em lei, que Newton trabalhava com lei, algo que se pode provar em laboratório. Agora, a evolução aqui é a gente sair da hipótese, da ideia. Tem muito cristão que conhece o Espírito Santo por uma ideia, mas nunca parou com a Bíblia e orou, falou: Deus, eu quero conhecer mais, eu quero desfrutar do que está sendo disponível para mim, eu quero conhecer a intimidade do Espírito, eu quero viver mais do Espírito, e para isso eu preciso conhecer. Como nós vamos ter intimidade com alguém que nós não conhecemos? Como nós teremos intimidade de alguém que nós temos uma mera ideia, uma mera hipótese? Poderá ser assim, deve ser assim. A intimidade, porque a gente conhece, a gente desfruta. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai desfrutar mais, porque você vai conhecer mais, você vai ver, perceber. Irmãos, perceber o Espírito Santo, perceber o Espírito Santo, você sensibilidade. Quantos aqui são sensíveis ao Espírito Santo? Sensibilidade. Agora, a outra palavra não pode receber, porque nenhum vê. Olha comigo aqui. Não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Fala, conhece. A palavra conhece aqui do grego é a palavra gnosco, que é conhecimento experimental, não é um conhecimento adquirido por meio de livros. Existem 3 níveis de conhecimento que nós podemos receber. O primeiro nível é um conhecimento herdado. É um conhecimento que você herda de alguém, dos seus pais. Muita coisa que você sabe, você herdou dos seus pais. Educação, de professores. Agora existe um segundo nível que é o pesquisado. Você vai pesquisar. Você vai correr atrás, vai comer os livros, né? Tem vão comer os livros. Agora o terceiro nível e o nível mais profundo é o conhecimento revelado. E esse conhecimento revelado só pode se dar por meio de relacionamento, não pode se dar de outra maneira. Não dá para comprar um livro para ter um conhecimento revelado sobre o Espírito, sobre Deus ou sobre alguém. Só pode ser pela Bíblia, com a iluminação do Espírito Santo. Agora, o que mais me chama a atenção nessa palavra conhecer aqui, da palavra gnosco, que essa palavra, irmãos, ela é tremenda. É uma expressão idiomática judaica para relação sexual. Ou seja, é uma linguagem polida. Quando eles queriam escrever sobre relação sexual, a linguagem polida, uma forma polida de dizer, era, por exemplo, conheceu. Exemplo, o marido, em vez de escrever deitou-se com a sua esposa, ele coloca, então ao marido conheceu. É até interessante, né, irmão? Quando nós lemos na Bíblia, alguém perguntou assim, pastor, as perguntas, irmão, tem umas perguntas legais, né? Quer saber a cor da asa do anjo. Aí a pessoa falou assim, pastor, mas Caim matou Abel, aí foi expulso. Aí a Bíblia diz assim, Caim conheceu sua esposa. Mas como que ele conheceu a esposa se só tinha os dois? E aí é uma confusão, à toa. É só ver a palavra conheceu não é de, prazer, eu sou Caim. Não é isso. Ele conheceu a sua esposa, ou seja, ele coabitou com ela, ele levou a esposa com ele. Quem entende o que eu estou dizendo aqui?
Então nós precisamos ver a palavra conhecer, aqui fala de intimidade, biblicamente, o maior nível de intimidade. A palavra era usada para relação sexual, e Jesus sabia disso, e Ele escolheu essa palavra. Escute, não estou dizendo que era só usada para isso, mas era também uma forma de dizer uma intimidade entre um homem e uma mulher. Pastor, onde eu acho isso? Dá um exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 25. José não conheceu Maria, a palavra é gnóstico, não conheceu Maria, enquanto Jesus não nascera. Então, olha que tremendo, Jesus vai falar sobre intimidade. O mundo não conhece, olha a regra, ele não vê, ele não recebe, ele não conhece. Você pode ver, você pode receber, e você pode conhecer. Você pode buscar, você pode perceber, você pode desfrutar, e você pode ter intimidade com Ele. Você pode ver o Espírito. Quando eu falo ver, não é ver de ver, é ver de perceber, é ver de examinar, é ver de buscar. Você pode receber, você pode desfrutar, você pode carregar para si, e você pode gnosco, você pode ter intimidade com Ele. Oséias capítulo 6, versículo 3, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra conhecer ali é iada. Essa palavra vem do hebraico, é a mesma palavra grega gnosco. A palavra iada fala também da ideia de um conhecimento experimental. Não é um conhecimento, por exemplo, está aqui a minha esposa, a minha sogra não me deu, irmãos. Como seria bom se tivesse me dado, Senhor? Um manual. O dia que eu casei viesse um manual. 50 formas de agradar minha filha, eu ia ler. Número 1. Número 2. 3 maneiras de irritá-la. Não faça isso de vermelho, assim, atenção, perigo. Não deixai-vos toalha molhada. Não tem. Quantos aqui receberam esse manual da sogra, gente? Alguém recebeu? Do sogro? Alguma irmã? Não tem. Você não tem um manual quando casa, alguma coisa para você assim, conhecer essa mulher agora, rapaz. Aí você vai ler. Ela gosta de comer arroz, feijão e um disquinho voador, um ovo frito. Não tem. Não tem, irmãos. Eu me lembro, eu tempo de namorado, olha essa. Eu sempre achei minha letra feia. Comprei um cartão para ela, olha que coisa romântica. Comprei um cartão para falar algumas coisas. Fui num amigo meu, irmãos, e falei assim, cara, escreve aí para mim que a sua letra é bonita. E ele fez a letra de casamento. Pensa na letra bonita. O rapaz mexia com pinturas, fez uma letra de casamento, aquela coisa mais linda, desenhada, igual escreve em convite de casamento. Cheguei lá todo feliz, entreguei. Ele olhou assim e falou assim, gostei não. Gostei não. Mas como assim não gostou não? Queria que fosse sua letra. Falei, entendi. Obrigado. Aí no outro dia eu fui no salão, fiz a barba fininha, mano. Tava na moda, hoje não é mais moda. Fiz a barba fininha, assim, um fio de cabelo, um lápis, assim, fininha. Cheguei lá todo feliz, falei assim, vai gostar. Ela olhou pra minha cara e falou assim, barba feia. Eu pensei, tá dando, minhas técnicas estão dando tudo errado. Não tem um manual, podia ter vindo um manual. Mas à medida que nós vamos relacionando, nós vamos conhecendo. Quem está entendendo isso aqui? Conhecimento experimental. Quem tem mais anos de casado aí? A esposa, o marido, enfim, o cônjuge, deu frangiu a testa, você fala, é algo. A mulher fala assim, marido, o que foi? Eu falo assim, nada. Falou nada, já sabe, tem alguma coisa. Problema. Nada. Nada não. Já conhece. Sim ou não, irmãos? Mas da onde vem esse conhecimento? Da intimidade. Apesar de você nunca ter recebido algo para te informar, à medida que você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer, você vai
sabendo, e cada vez mais. Assim também é a mãe. A mãe conhece o filho, o pai conhece o filho. Ele sabe detalhes. Esse dia um casal de gêmeas, eu tinha acabado de conhecer, e o pai falava assim: essa tem isso diferente, pastor, essa tem aquilo diferente. Essa tem isso diferente, pastor, essa tem aquilo diferente. Essa tem isso diferente, essa tem aquilo diferente. Eu não conseguia ver diferença nenhuma. Mas o pai vê. Mas é um conhecimento por experiência, por conviver, por estar junto. E é isso que o Espírito está dizendo assim: eu quero ter um nível de relacionamento com você, mais do que você ler, você experimentar. É por isso que o salmista Davi disse no Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, a qual Ele fará conhecer, fará conhecer a sua aliança. Intimidade e aliança, aliança e intimidade, conhecimento por intimidade, aliança, compromisso por causa da intimidade. Assim como no mundo natural nós não podemos ter intimidade, o gnosco, com quem nós não temos aliança, nós também não teremos intimidade com Deus, se não tivermos uma aliança com Ele. Se Deus não propor uma aliança, nós não podemos ter intimidade. Tem muita gente tentando desfrutar de intimidade sem ter aliança, e não vai conseguir. Vocês estão comigo? Tem muito cristão assim, falando de intimidade. Hoje a palavra está até na moda, por causa do worship, está até na moda a palavra intimidade. Mas não existe intimidade sem aliança. A intimidade do Senhor para os que o temem, a qual dará a conhecer a sua aliança. Eu estou pregando sobre intimidade. Sabe o que eu descobri na intimidade? Intimidade é mais do que buscar. Tem a ver com buscar? Tem. Mas a intimidade é mais do que buscar. A intimidade é o tanto de acesso que você tem. Quantos homens casados temos aqui? Diga amém. 3, 4, 5, 6, 7. Intimidade. Mais do que você busca a intimidade com a sua esposa, é o acesso que ela te dá. Pastor, explica isso na prática. Você já é casado, você tem uma aliança. Aí você vai buscar a intimidade, ela fala assim: não, eu estou com dor de cabeça hoje. Você buscou a intimidade, mas não foi te dado acesso. A intimidade fala, para ter intimidade, tem que ter busca com acesso. Quem está compreendendo isso aqui? Busca e acesso. Busca e acesso. Ver, receber, conhecer e desfrutar de uma aliança com acesso. É por isso que a palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, busque e você vai encontrar acesso. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso, com todo o vosso intelecto, desejo, coração. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu citei Jeremias 29:13 e Jeremias 33:3, os dois textos que eu acabei de falar. Quando nós entendemos isso, irmão, nós vamos deixar de desfrutar apenas de aquilo que é ensinado para nós por meio de alguém. Nós vamos passar a desfrutar da intimidade do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo quer viver com você é intimidade. E quando nós estamos experimentando intimidade, irmãos, tudo muda na nossa vida. Há uma diferença num cristão que está e o cristão que não está experimentando intimidade. Eu me lembro de uma frase, por exemplo, a nossa santificação. O pastor Márcio, ele falou uma frase uma vez que mudou a minha vida de verdade. Ele disse assim: nós não pecamos por medo das consequências. Nós não pecamos porque quando pecamos, ferimos o coração de quem mais nos ama, o Espírito Santo. Essa frase, se você não sabia, anota ela.
A consequência do pecado existe? Sim ou não? Existe. Ela é terrível? Ela leva à morte física e espiritual? Sim. Eu poderia citar aqui, eu poderia ficar aqui um culto inteiro citando só problema que vem do pecado. Eu poderia até fazer uma mensagem, problema que vem derivado ao pecado. Eu poderia ficar aqui a semana inteira falando. Mas nós não pecamos por medo da consequência. Nós não pecamos, ou deixamos de pecar, ou santificamos a nossa vida, porque nós não queremos ferir o coração de Deus. Nós não queremos interromper o coração, nós não queremos interromper a intimidade que está no coração de Deus conosco. Quando você abre, deixa eu te provar isso na Bíblia, abre aí, 1 Coríntios capítulo 6, estou terminando. 1 Coríntios 6, 18. Quando o apóstolo Paulo foi explicar sobre a santidade, na questão da pureza, a questão da moralidade, da moral, da sexualidade, olha o que ele disse aqui. Olha onde ele vai nos levar. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza, ponto. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha o 19. Ele está dando uma explicação para fugir do mal, fugir do pecado, fugir do desvio sexual. Mas ele poderia dar qualquer outro exemplo, embasar em qualquer outra coisa. Olha o basamento dele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Quando o assunto de Paulo é santidade, santificação, pureza, a base de Paulo é: vocês pertencem ao Espírito Santo. Não é vocês pertencem à igreja. Não é vocês têm a carteirinha da Lagoinha, você tem um número da Lagoinha, tem um aplicativo no seu celular. Não é isso. É vocês são do Espírito Santo agora. Ele está em você, ele tem intimidade com você, e ele é santo. O Espírito é santo. O Espírito Santo é. O Espírito Santo é. O Espírito Santo é. Ele é santo. Então a base de Paulo é: por causa do que está em você, você precisa mudar. Por causa do que está em você, você precisa mudar. Por aquilo que você está carregando agora, você precisa rever algumas coisas. Tem muita gente que quer mudar. Vou mudar. Não vai mudar. Assim não muda. Vou mudar porque não vai mudar. Quando é que a mudança vem? Quando você muda de dentro para fora. E como que eu mudo, pastor, de dentro para fora? Quando você reconhece o que está dentro, não o que é fora. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em Colossenses, que algumas coisas têm aparência de sabedoria, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Por exemplo, nós podemos colocar regras que não funcionam, só tem a aparência de que funciona, mas não funciona. Por que não funciona? Porque não transforma ninguém de dentro para fora, só transforma de fora para dentro. Você pode mudar minha roupa, colocar um terno em mim, colocar uma gravata em mim, um sapato e me mudar, mas se eu não mudei o coração, não mudou nada. É por isso que Jesus olhou para os fariseus em Mateus, e os fariseus pensam num povo bonito. Eram os fariseus, eu ia falar roupa de crente, roupa religiosa, várias figuras amarradas, irmãos. Eles amarravam porções da Bíblia no braço. Olha que bonito isso. No bíceps esquerdo, porque a palavra está na sua força, toda a força. No braço esquerdo, porque a palavra está perto do coração. Amarrava a porção na testa, porque todo entendimento, filactérios, roupa com o negócio da palavra, tudo andava na rua assim, tudo. Aí você olhava e falava: o santo. Aí Jesus olha e fala assim: vocês são um sepulcro caiado. O sepulcro caiado é muito simples, né? É pegar uma sepultura e pintá-la por fora.
Vocês estão bonitinhos por fora, arrumadinho por fora, mas se olhar o que tem dentro, está morto, está cheirando mal, está em decomposição. Então que Paulo, quando fala de santidade, é de dentro para fora. Fala comigo, de dentro para fora. Fala assim, eu serei. Fala, eu serei transformado na intimidade, de dentro para fora. Quantos creem nisso? Eu não creio que ninguém pode mudar ninguém, irmãos. Eu não creio nisso. Eu não creio que pastor tem poder de mudar alguém. Eu não creio nisso. Eu não creio. Eu não creio nem que pai tem poder de mudar. Ele tem poder de educar. Mas quando resolve, eu não creio que ele consegue mudar alguém. Não consigo crer. Tem muitos pais, pastores, frustrados, achando que pode mudar os filhos. Você não pode mudar seu filho. Você não pode mudar o seu cônjuge. Você não pode mudar. Não pode. Mas sabe quem pode? Alguém que pode entrar dentro e implodir, explodir de dentro para fora e transformar por causa do relacionamento. O Hernandes Dias Lopes diz uma frase que ele ouviu de Charles Spurgeon, através de um livro: é mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, senão por obra do Espírito Santo. É mais fácil você ver um leão comendo alface, um leão vegano, do que alguém se arrepender porque o pastor pregou, porque o pai pediu, porque o marido pediu. Você não pode fazer isso, aí faz que faz mesmo. Para de fazer, aí que faz mesmo. Eu te proíbo, aí parece dar um gostinho a mais. Agora que eu vou fazer mesmo, ficou bom o negócio agora. Aí vem a intimidade com o Espírito Santo. E quando ela vem, ela destrói as defesas, ela quebra a estrutura. E a pessoa diz assim, eu quero o Senhor, Pai, eu não quero mais o mal, eu não quero mais o pecado. Quantos compreendem isso? Se você olha para você hoje, você percebe que você é uma nova criatura. Não foi por causa do pastor. Não foi por causa das... Não, nada disso. Foi porque você se abriu para o Espírito Santo. Falou, Espírito Santo, faz a obra. Toca o meu coração. Isso é intimidade. Fique em pé, deixa eu orar com você. A nossa fé não é religião. A nossa fé é relacionamento. Eu queria que nesse momento a gente vai orar. E eu queria que você orasse por você mesmo. Intimidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ver, receber, conhecer. Eu queria que você saísse daqui com isso. Você precisa querer ver. Sabe uma coisa que me chateia muito? Alguém ouviu há 30 anos atrás que o Espírito Santo só fluía nos apóstolos. Eu até respeito, irmão, os antigos batistas, etc. A minha avó foi da primeira batista, que não cria nos dons, que não cria nas manifestações. Respeito muito de coração. Mas você precisa pegar a sua Bíblia, examinar a sua Bíblia, querer ver. Desafia-se, fala, Deus, se isso é verdade, se o pastor está pregando é verdade, eu quero saber pela palavra, faça isso. Vê. Eu quero ver, provar e ver que o Senhor é bom. Vai provar, vai experimentar. Eu fico muito triste quando eu olho para cristãos antigos de igreja que não sabem nada sobre o Espírito de Deus. Não sabem nada sobre o Espírito Santo. Ver, examinar. Examine. Receba, carrega Ele com você. Entenda a presença, desfrute da presença dEle. E vive uma vida de intimidade com Ele.
Que a sua vida seja uma perseguição ao conhecimento do Espírito Santo. Que a sua vida se resuma a perceber nos seus ambientes o Espírito Santo. E seja uma intimidade profunda com Ele. Ao ponto de você e o Espírito Santo terem um relacionamento tão profundo, capaz de transformar a sua vida e aqueles que te tocam. Eu queria que você orasse. Queria que você orasse. Sabe aquela música? Começa a orar no seu lugar. Só um momento. Nós temos um pastor que ama Jesus. E eu, como esposa, quanto mais eu o conheço como pastor, como pai, padrasto, marido, mais eu o amo. Eu quero convidar a igreja para que estende as mãos, vamos orar por ele. Hoje é um dia, que ele completa 18 anos, bem? E vocês não têm noção, gente, que é um mundo espiritual. Desde quando nós chegamos nessa cidade, são obras contrárias na porta da igreja, no fundo da igreja, na porta da nossa casa, diariamente. Nós precisamos das orações da igreja. Amém? Vamos orar por ele. Pai, oi, andararabaçu e andararabasse, e andasse. Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Tua mão, Senhor, vai além daquilo que pedimos, Pai. Tu sabes, ó Deus. Tu sabes. Oi, andasse. E eu louvo ao Senhor, Pai, pela vida do Nilson, por mais um ano, Pai. Eu louvo ao Senhor, Pai. Oi, andasse. Continue, Pai, dando a Ele graça, sabedoria, autoridade. Pai, ajude, ó Deus, que as Tuas promessas repousem sobre Ele, que Ele continue vivendo, Pai, a vida que o Senhor tem para Ele. Dê a Ele, Pai, presentes espirituais para a Tua glória, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar. Você pode dizer? Diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar.
Que você viva uma intimidade com Deus, pelo Espírito Santo. Que a sua vida cresça espiritualmente. O Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que intercede, o Espírito Santo que guia, o ajudador, ele é o que ajuda, o Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo que exorta, o Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que ordena. Possa ser com você. Se você tiver o Espírito Santo na intimidade, você tem tudo. O Espírito Santo te defende. Inclusive, se você for tentado além das suas forças, é o Espírito Santo que não permite. Se você tem que carregar algo e o Espírito Santo fala, não, negativo. Tem que aliviar um pouco, porque não vai dar conta. É por isso que a palavra diz que você nunca vai carregar algo além da sua força. Alguém tenta acusação contra você, é o Espírito Santo que vai interceder por você. Em Romanos 8 nós temos duas pessoas intercedendo por você. Temos Jesus e o Espírito Santo. Ele que te defende, Ele que te ajuda. Quando você está passando por momentos de angústia, onde não tem palavra que pode consolar você. Aqui em Promissão, por exemplo, na nossa cidade, dezenas e dezenas e dezenas de famílias que perderam alguém e não tem palavra suficiente para consolar. É o Espírito Santo que vai consolar. Na tribulação, é Ele que vai te ser a âncora da sua alma. Tudo que você precisa é do Espírito Santo. A geração, nós pertencemos a uma geração pós-moderna. Nós gostamos da tecnologia, do som perfeito, das luzes, dos instrumentos. Nós gostamos, mas tudo que nós precisamos é da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Se você tiver o Espírito, você não precisa de mais nada. Se você é íntimo do Espírito, você tem tudo na sua vida. Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito. Isso é intimidade. Tiago 4:4. Não gere ciúme no Espírito. Isso é intimidade. Se você viver assim, você vai viver uma vida extraordinária para a glória de Deus. Amém? Levante a sua mão, deixa eu terminar esse culto. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe. Eu esqueci de chamar os visitantes. Se tiver alguém que está visitando a gente, eu quero conversar com você 2 minutinhos ao tempo do culto. Tem alguém que está visitando a gente aqui? Está visitando a gente? Ali tem uma família. Vamos aplaudir a Deus por aquela família. Deus abençoe vocês. 2 minutinhos só para eu conversar com vocês, pegar o contato de vocês. Amém? Os demais, Deus abençoe. Um resto de dia, uma semana de vitória para você. Coma lá um cupim casqueirado, uma feijoada, um feijão de tropeiro, uma lasanha, um escondidinho. Deus te abençoe.